Olá, IPB! Boa noite para vocês que estão nos acompanhando desde já através dos canais da IPB. Aqui quem fala é o Dirley, eu sou conselheiro da PECOM e eu vim hoje substituir o nosso amado reverendo André, que não estará participando nessa noite, por um motivo super especial que durante a live a gente vai entregar aqui o porquê que ele não está participando com a gente. E a gente vai falar mais uma vez de Minha Cidade para Cristo, esse baita projeto de evangelização que está aí sendo desenvolvido pela PECOM como ideia, mas desenvolvido realmente por vocês nas suas igrejas e nas suas cidades. Eu quero convidar desde já para participar comigo o reverendo Paulo de Tarso, que está aqui com a gente. Reverendo Paulo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Dirley. Graça e paz. Como está o senhor? Bem? Tudo bem. Muito chique, muito elegante mais uma vez, hein? Adorei. A produção está de alto nível, pastor. Muito bom. Essa é a turma aqui da igreja que dá um apoio para a gente. Que bacana, que bacana. E é bacana entender que tem esse apoio da igreja, porque é disso que o Minha Cidade para Cristo fala, né? Exatamente. É as pessoas se juntarem através de um objetivo, que na verdade é o nosso objetivo como cristão, né? Então, se apoiar e desenvolver um projeto de evangelização. A gente já tem um monte de gente aqui no nosso chat dando alô, falando com a gente. Pessoal, se você está falando aí da sua cidade, naturalmente, eu quero saber de onde. Por favor, fala pra gente qual é a sua igreja, qual é a sua cidade, qual é o seu sínodo, qual é a sua federação, onde você está fazendo esse trabalho. Conta um pouco pra gente do que você tem feito até agora. E para você que ainda não sabe o que é o Minha Cidade para Cristo, eu vou chamar um videozinho agora, que vai ser colocado pelo nosso irmão Arthur, para te explicar rapidamente o que é o Minha Cidade para Cristo. Toca aí, Arthur. Que bênção, que bênção. Meus queridos, hoje a gente tem uma live muito especial, porque é uma live que eu conversava com o reverendo Paulo aqui, é uma live colher de chá, onde a gente vai tirar dúvidas, a gente vai responder. Se você ainda não conhece o projeto, se você já conhece, mas já se deparou com alguma dúvida, já entendeu que, opa, peraí, eu não sei o que eu faço nesse momento, estou com dificuldade em alguma etapa, é a hora de você falar com a gente. Eu estou vendo muita gente aqui, que legal, alguns já conhecidos, nosso presbítero José Alfredo está ali dando um olá pra gente, tem muita gente bacana aqui. Por favor, todo mundo que estiver comentando, Arthur, você vai colocando aqui, eu quero ver esse pessoal aparecer aqui embaixo, e a gente vai chamar mais um vídeo, calma, a gente já vai começar a tirar as dúvidas, então se prepara a sua dúvida aí, seu caderninho para mandar pra gente o que você tem de dúvida, mas enquanto isso, a gente tem um convite muito especial para você que ainda não participa desse projeto. Então, pessoal, envie para o seu pastor, envie para o seu conselho, fale, olha, essa campanha que bacana, que a IPB está dando todo o apoio e que a gente pode participar. Se ela não acontece na sua igreja, vamos fazer acontecer. Arthur, traz mais esse vídeo de convite para a gente, por favor. A PECOM lança no mês de agosto o grande programa envolvendo todas as sociedades de nossa igreja, todas as forças de integração, Minha Cidade para Cristo. Eu gostaria de convidá-los a todos movidos pelo Espírito Santo de Deus para fazermos parte desse projeto e desse programa. E
pudéssemos semear a palavra do Senhor em toda a nossa cidade, envolvendo toda a força de integração de cada igreja do nosso país, pela glória do Senhor. Amém. Que bênção, meus queridos, que bênção. Mestres, vamos lá, vamos falar agora das nossas dúvidas. Para você, olha aí, se o Dilei falou, é evento sério, exatamente. Se eu coloquei o óculos, é evento sério, Gustavo. Pessoal, vamos lá tirar as primeiras dúvidas. Lembrando que a gente tem alguma lista de perguntas aqui que o nosso reverendo se dispôs a responder para a gente, mas se você já tem sua dúvida, manda para a gente, escreve aí, vai aparecer na tela e o pastor vai ter prioridade em te responder. Senão a gente vai do básico, como eu disse, é a live Colher de Chá, onde a gente vai explicar do início ao fim o que é o projeto Minha Cidade para Cristo. Reverendo, para começar a nossa primeira pergunta, que vai ser colocada na tela, valendo R$1.000. Mentira, não vale nenhum, que isso. É só para o senhor responder mesmo. Como posso escrever a minha igreja no projeto Minha Cidade para Cristo? Então, acessando o site da campanha Minha Cidade para Cristo.ipb.org.br, né? Depois, aí, exatamente, está na tela, você acessa, né, esse link, e aí você vai encontrar uma ficha de inscrição que você vai preencher com todos os dados da igreja, e se a sua igreja não estiver envolvida no projeto, você faz a sua inscrição pessoal, mas o ideal é que seja envolvida toda a igreja. Nós estamos procurando justamente envolver as igrejas locais nesse projeto para que a cidade seja impactada pelo trabalho da igreja. É lógico que o nosso trabalho de maneira pessoal, ele é necessário, é bem-vindo, a evangelização é uma responsabilidade pessoal, contudo, nós queremos também incentivar toda a comunidade a participar. Então, escreva aí, se inscreva através desse link e preencha todos os dados. Assim que você preencher e encaminhar, a equipe da APECOM vai, então, enviar um e-mail confirmando a sua inscrição e vai interagir com você. Essa interação é para que a APECOM entenda o que você pretende, né? Tire suas dúvidas também a respeito de como você recebeu o material. A gente precisa saber, por exemplo, a quantidade de pessoas que estarão envolvidas no projeto, porque a gente vai enviar conteúdo, né, que é importante ser bem usado, e a gente precisa saber exatamente qual é o destino dele. Então, a gente não quer mandar material para ficar estocado, a gente quer mandar o material exatamente para ser utilizado com as pessoas que se inscreveram na campanha e também atendendo, por exemplo, o seu objetivo de alcance, né? Quantas pessoas você pretende alcançar, quem são as pessoas que você já tem em mente para poder alcançar. O material vai seguir dessa maneira. Além do material também, tem a questão também do apoio da gente, né, na execução do projeto. Claro. Nossa proposta é caminhar com as igrejas, dando todo o suporte no passo a passo da implementação da campanha. Perfeito, pastor, perfeito. É muito interessante, por exemplo, o Igor tá falando aqui até, e a gente sempre vai dar prioridade para quem estiver aqui no chat, pessoal. Boa noite, tenho dúvida sobre o material, recebi o código de cadastro, tem alguma previsão de contato? Igor, eu vou te pedir para sempre que você tiver essas questões, quem ainda não segue a IPB nas mídias sociais, pessoal, Instagram, Facebook, é um canal bem tranquilo de contato. Então, manda lá, ou senão você pode entrar através do site mesmo, não Fale Conosco, que a gente vai estar colocando lá. A gente tem um e-mail que eu vou estar disponibilizando para você lá, minhacidadeparacristo@ipb.org.br. Manda nesse e-mail aqui para a gente, pessoal, se você, eu quero saber o prazo, quero saber quanto tempo e tudo mais, que a gente pode ver o caso, pode ver a cidade e vai poder entrar em contato contigo mais facilmente. Então, a nossa dica para esse caso, respondendo ao Igor, já que a nossa live é a live Colher de Chá, para tirar todas as dúvidas, manda no nosso e-mail que a gente vai abrir um canal de contato com você para responder esse material. Pastor, a Ângela está perguntando aqui, esse material será enviado em PDF? Veja bem, essa semana segue um conteúdo em PDF que no futuro a gente planeja mandar impresso tanto quanto o Evangelho de João. É um guia, né, de estudos indutivos com o plano de salvação, falando sobre a vida eterna, sobre a esperança futura, né, o plano de Deus para a vida eterna. E então são 5 encontros que a gente está propondo agora
para o pontapé inicial da campanha, e o material seguirá em PDF. Mas a ideia é que no futuro a gente faça como a gente faz com os outros materiais. Então, mas aí temos o cartão missional, que é o cartão utilizado para que as pessoas façam a lista e anotem os nomes das pessoas que querem alcançar, para terem ali também um roteiro de o que fazer a partir do momento que você inscrever essas pessoas, né, os passos a serem dados na direção de alcançar a pessoa para Cristo, e também para lembrar-se de estar orando diariamente. Aí, o único material que vai em PDF, né, que vai seguir essa semana, é o material para os 5 encontros. Esses encontros, é bom entender o seguinte: a gente propõe um encontro de pequenos grupos. Há muitas pessoas que conseguem juntar 3, 4 pessoas para estudar a Bíblia. Isso é mais produtivo. No entanto, esse é um material também que pode ser usado no mano a mano, né? Um encontro de uma pessoa com outra pessoa, de 2 a 2, né? Há muitas pessoas que dizem: olha, eu não consegui montar um pequeno grupo, né, para evangelizar, mas eu quero evangelizar um colega meu de trabalho, né? No meu grupo familiar dessa semana passada agora, sexta-feira, aliás, de quinta-feira passada, nós tivemos lá duas pessoas visitando o nosso grupo familiar, porque a pessoa que convidou, a anfitriã do grupo, deu um presente para ela, o Evangelho de João, legal, que nós já recebemos, já deu presente. E ela já estava com o material na mão, já participou do nosso encontro do grupo, e nos próximos encontros evangelísticos do grupo, essa pessoa, ela e a filha, uma senhora, né, e a filha, estarão participando. Então, ou seja, nosso grupo ele já vai ter um grupo maior de pessoas. Mas você pode fazer isso de maneira individual, se você não conseguir. O fato é que, qual é o material que você vai receber? O Evangelho de João, com guia de estudo, para você avançar muito mais ainda, para caminhar por 5, 6 meses ali estudando, de maneira, eu diria, em doses homeopáticas, né? Um encontro por semana, um capítulo por semana, são 21 capítulos, portanto, 21 semanas para você estudar. Legal. Mas a gente quer intensificar o trabalho evangelístico em 5 semanas, apresentando o plano de salvação de maneira objetiva e intencional para conduzir a pessoa a Cristo. A partir daí, a pessoa segue utilizando o próprio Evangelho de João para estudar a Bíblia com essas pessoas. Então, esse material em PDF é somente o das 5 semanas, que a gente espera que no futuro, né, à medida que a campanha avance, as pessoas recebam esse material já impresso. Por isso, não precisa estar fazendo xerox e mandando para lugar nenhum, apenas para o uso nesse momento agora. Você pode fazer a impressão para que cada um tenha uma cópia dela. Então, é um guia com 22 páginas. Beleza, pastor, perfeito, perfeito. Então, PDF por enquanto, mas em breve, assim como a gente estava mandando vários materiais, tá, pessoal? Isso inclui materiais impressos, mas nesse momento, apenas esse guia é um PDF. E agora eu acho que tem uma pergunta da Michele que é excepcional. Parabéns pela pergunta, Michele. Você até agora está com o prêmio, ao meu ver, a pergunta da noite. Vamos ver se alguém vai superar. O prêmio? Não tem. Mas legal. Olha só. Qual é o melhor local para reunião? Casas, salas do templo? E acho que essa é uma pergunta muito interessante, pastor, por quê? Tem aquela questão de você estar num local controlado da sala do templo, mas tem um conforto do lar, já que é o seu amigo, talvez, que você está ali evangelizando, mas tem uma questão também que seria muito legal já trazer a pessoa para dentro da igreja, para ela entender o ambiente, mas também tem o ponto de que uma pessoa talvez não está acostumada a ir para a igreja, e isso acontece muito. Eu acredito que para mim, que fui criado na igreja, talvez eu sei como me portar, eu sei que roupa eu devo vestir para estar lá, mas muita gente não sabe nem como ir, pastor. É uma loucura hoje em dia, né? Porque a pessoa não sabe que roupa ela pode usar, se alguém vai falar com ela, como é que vai ser. E na sua experiência, pastor, o que o senhor acha? Quais são os melhores caminhos? Os dois são válidos? Isso vai depender do que a pessoa tem disponível. Por exemplo, às vezes a casa da pessoa não é um local adequado, né? Vamos imaginar que a pessoa que vai evangelizar, ele quer fazer na sua casa, mas ele é o único crente da casa. Ele vai ter problema. Se a sua família não estiver ali envolvida também nos estudos. Pode acontecer das pessoas não quererem participar e se acharem, por exemplo, eu diria assim, incomodadas, né, com a presença de pessoas ali. Mas isso são situações. Claro, por exemplo, na igreja, na sala de igreja, pode ser ideal, né? Você reunir numa sala. A gente tem vários encontros aqui na nossa igreja, a gente faz isso nas salas também.
Entretanto, é mais comum quando as pessoas já frequentam a igreja, elas têm mais liberdade. Então, os encontros podem acontecer, por exemplo, esse tipo de encontro pode acontecer até numa lanchonete. Eu tive uma experiência Ah, assim, eu adoro, pastor. né? Eu adoro. A gente, Aí um me lugar chama para mais eu informal, né? Eu tive uma experiência assim, eu estava tomando açaí, né, aqui numa sorveteria, aí de repente chegaram 3 jovens e sentaram numa mesa, e um puxou, abriu a mochila, e aí eles puxou uma Bíblia, e cada um tinha um caderninho, eram de uma igreja que eu não sei qual igreja que era, mas era um discipulado de jovens, eles estavam compartilhando ali na mesa. Legal. O importante é que seja um ambiente tranquilo, que não haja nenhum tipo de fator que tire a atenção, né, de perturbação. Pode ser na sua casa, se você tiver condição de fazer, pode ser na casa da pessoa que a gente está evangelizando, e pode ser na igreja. Isso vai depender do que você tem mais fácil para fazer. Então, não há o lugar que é mais certo, mais, né, ou menos certo. É o lugar mais Aproveitando tranquilo essa para fazer. pergunta até, pastor, nesse momento que a gente ainda vive uma questão ainda de pandemia, né? Esses encontros online para conversar, por exemplo, eu tenho um grupo de amigos, um casal de amigos meus, que a gente se reúne às quartas ou quintas-feiras, depender da agenda, e a gente faz um estudo, a gente conversa e tudo isso acontece online, porque estamos em cidades diferentes. Eu acho que até esses encontros ainda que você possa fazer online é interessante, né, pastor? Sim, é interessante. Claro que não é tão pessoal, mas, Claro, por claro. exemplo, eu tenho 4 encontros semanais online, envolvendo Caramba! evangelismo e discipulado. E são proveitosos. E teve situação, por exemplo, que eu tive que fazer o encontro dentro do carro, porque quando deu o horário de fazer o encontro, o estudo com a pessoa, ele me avisou que tinha me enviado o link e eu estava na rua. Então, Caramba! eu tive que passar a direção do carro para minha esposa e acessei, né, a videochamada pelo meu celular e pedi que ele fosse lendo os textos, eu ia explicando, e foi nessa caminhada, né, dentro de um carro que eu fiz a live com ele. Caramba! Então, inclusive, foi bem lembrado isso que você colocou, né, a questão de você aproveitar também nesse momento de pandemia, a rede social, fazer uma videochamada. E claro que você vai ter um encontro menor se isso for gratuito, né? 45 minutos, 1 hora. Mas, assim, como é um pequeno grupo, e às vezes é um encontro com 2, 3 pessoas, isso é possível fazer na área da casa, né? numa Claro. sala arejada também. Perfeito, perfeito. A gente tem uma dúvida aqui também, lembrando, gente, hoje é uma live para a gente tirar dúvidas. O reverendo André não pôde participar. Para quem não me conhece, eu sou Dirley, eu sou conselheiro da PECOM e estou aqui tentando substituí-lo. Nunca chegarei ao alcance do reverendo André, muito querido por nós todos. A modéstia, né? São 2 excelentes apresentadores, né? Hoje o reverendo André não está, especialmente porque é aniversário da esposa dele, inclusive vou deixar o nosso beijo para Ana Carolina, a esposa dele, que está sempre lá apoiando, né? A ele aí. Ainda bem, vai jantar com a esposa, aproveite o dia, olha aí, só uma vez no ano. Ele deu as caras aí agora. Já deu as caras. Mas então, a gente vai substituí-lo. Pastor, mais uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, prioridade do chat, e o chat acabou de perguntar, minha igreja não sendo inscrita, como eu posso participar individualmente? Eu vou responder primeiro. Primeiro você tem que ir lá no pastor e falar, pastor, por que não? Por que não? Eu acho assim, amado Enéas, é uma ótima oportunidade. A nossa igreja está aí desenvolvendo um projeto, tem dado apoio, tem criado todo o material, tem apoiado. Não vejo por que não. Mas se for o caso, o que a gente faz, reverendo? Bom, primeiro, ore pelo pastor, para que ele possa entender que a evangelização é prioridade e que a IPB está dispondo seus recursos financeiros através da PECOM para apoiar a igreja, para ajudar a igreja na execução do seu trabalho. E às vezes até a igreja nem precisa, né, desse apoio financeiro, de receber o material gratuito, né? Porém, é importante a igreja valorizar, o pastor valorizar o interesse da sua membresia em evangelizar, né? Porque muitos pastores, às vezes, eles querem que a igreja faça o trabalho, mas eles não dão a direção. A gente está aqui apoiando. Esse é o primeiro passo. O segundo é, se mesmo assim seu pastor não tiver nenhum interesse, não tiver afim, você pode participar individualmente, fazendo a sua inscrição e justificando lá na interação com a PECOM.
entende? Lá pede o CNPJ da igreja, você coloca o seu CPF. Aí a equipe vai entrar em contato, ele vai procurar saber por que sua igreja não está inscrita. Aí você justifica no e-mail e explica a sua razão. E aí você vai fornecer para a equipe, por exemplo, quanto de kit, a quantidade de kit que você precisa. Olha, eu estou num projeto de evangelizar pessoalmente 3 pessoas. Você vai receber 4 kits, um para você e 3 para as pessoas que você vai alcançar. Nós queremos apoiar o membro da igreja, né, no seu trabalho de evangelização. Ninguém pode deixar de fazer seu trabalho porque, de repente, a liderança principal não esteja envolvida. Pastor, eu acho que é um ponto para se pensar, porque é possível fazer a evangelização sem o projeto Minha Cidade para Cristo? É possível, naturalmente é. Mas acontece que a gente tem que ver os pontos positivos de uma ação em conjunto. O buzz que isso pode gerar, as oportunidades que isso podem nos trazer. Por exemplo, a gente, assim que lançou o projeto, eu fiquei imensamente feliz, assim que eu vi nas redes sociais da IPB, uma igreja que viu a nossa logo, que inclusive está disponível, todo o nosso material é sempre aberto, ela pegou e ela desenhou e botou um cartaz dentro da igreja, eu não lembro o nome da igreja agora, e já colocou e já envolveu. Logo depois eu fui para a igreja da minha esposa, por exemplo, em Florianópolis, e lá também já estava tendo a divulgação do projeto e esse envolvimento. Para a gente entender que nós somos uma igreja e a gente tem aí tantas igrejas envolvidas ao mesmo tempo, então tantas as sociedades internas participando de um mesmo projeto, seguindo o mesmo caminho, levantando esse mesmo projeto, essa mesma bandeira, é muito interessante, porque a gente pode crescer junto, a nossa divulgação de um mesmo projeto aumenta. Então, assim, é possível fazer sem, mas se a gente já tem um caminho tão bacana para trabalhar junto, eu acho que é uma baita oportunidade. Eu acho que tem alguma dúvida aqui na tela que eu não li, da Ângela, nossa dúvida não foi respondida. Nosso pastor fez a inscrição de nossa igreja, mas não recebemos a confirmação. Para isso, a nossa sugestão é, Arthur, coloca o e-mail aqui para gente. Aquele e-mail bonito. minhacidadeparacristo@ipb.org.br. Minha irmã Ângela, manda um e-mail para a gente vai dar total atenção a esses e-mails do que a gente não recebeu, para entender o prazo, para entender se caiu no spam, se houve algum erro no preenchimento, são algumas variáveis aí, então a gente vai entender o que pode ter acontecido e a gente com certeza vai ajudar para que você não tenha dificuldades na participação. Então, pessoal, se você tem aí sua dúvida, manda para a gente, diz de onde você é, de onde você está falando, vai ser muito importante saber de onde você é e por que você está participando, como está sendo a participação, o que você já fez até esse momento, tá? A gente está nessa fase, a gente está na outra fase, porque a gente quer entender o que vocês estão pensando do projeto. E aí eu quero puxar, pastor, aproveitando aqui, não sei se tem mais uma mensagem, mas a nossa pergunta número 2 aqui, que é bem importante. Você quer falar algo? Antes dessa pergunta, deixa eu só explicar. Fique à vontade, pastor. Para a irmã que perguntou aí sobre o que aconteceu. Logo bem no início da campanha, foi lançado o link, mas aí a equipe estava trabalhando ainda na ficha de inscrição, colocando alguns dados a mais, e muitas pessoas que se inscreveram nesse período, a inscrição não chegou. Então, a sugestão também é que refaça a inscrição, porque assim que chega, a equipe está empenhada em responder. Né? Muita gente refez e já está respondido. Tá? Legal. Eu queria aproveitar para dar um abraço no Joel Faria, né, meu amigo, que está aí também acompanhando. Pode mandar abraço nessa live aqui, pastor? Não sabia. Então, um abraço para o meu pai, um abraço para minha esposa, né? Um abraço para todo mundo que está me assistindo aí. Eu não sabia que podia mandar abraço, pastor. Brincadeira. Pode, manda abraço, beijo. Né? Muito legal, muito legal. Pastor, vamos. Olha o Joel aparecendo aí, Joel, que recebeu o nosso abraço. Sim, aí, aquela pergunta que você ia fazer. O Wellington também falou que não recebeu a confirmação. O Wellington João da Silva. Wellington, para garantir 2 coisas. Primeiro, refaça a sua inscrição no site. A gente teve, se foi lá no início, se você foi aquele cara que lá no início já fez sua inscrição, pode ter acontecido algum erro. A gente estava realmente com uma dificuldade, porque a gente mudou alguns itens do formulário logo no início. Então, pode ter acontecido. Então, se você puder, meu irmão, refaça a inscrição, mas também fique à vontade para poder mandar o e-mail para o Minha Cidade para Cristo aqui, falar com a gente. A gente vai ter toda a atenção em poder entender se está aqui o seu cadastro, não está. Eneida também falando que não recebemos e-mail. Interessante também olhar o spam para entender se caiu no spam ou não, esse tipo de coisa acontece. Mas, gente,
por favor, manda para a gente, vamos se inscrever, vamos fazer o projeto acontecer, tá bom? Ou seja, na última instância, liga, né? Liga lá Sim, no da claro, PECOM, claro. que a equipe está pronta para atender. Quem não tem aí o telefone da PECOM, ó, 11, operador aqui de São Paulo, nosso DDD, né? 3255-7269. Só ligar, conversar, nossa equipe do escritório vai poder muitíssimo te ajudar, tá bom? Moisés aí, um grande abraço também. A campanha começará em setembro. Ainda não inscrevi minha igreja, ainda há tempo de participar. Pastor, muita gente lá no início falou assim, nossa, mas já começou, eu não sabia, tem que começar agora, todo mundo tem que andar ao mesmo tempo. Como que funciona? Se eu não me inscrevi até agora, não participei, não sei de nada, e nem vi as lives também, vou incluir isso a pergunta. Não vi as lives também, perdi, e agora? O que eu faço, pastor? Então, isso era previsível, a campanha tem início, né? Tem o início previsto, né? A gente já começou, na verdade. Agosto é o mês de preparação. Essas lives, elas são lives de preparação. São instruções, dicas de como fazer. Então, ela já começou. É o mês para estarmos orando, mês de agosto, mês de setembro, mas agosto é o mês de preparação, de oração, de organizar o esquema. Mas a campanha, ela não é um evento. Nós estamos fazendo algo para permanecer. A ideia é muito simples, né? A ideia é simples, é que a igreja precisa entender que a cidade onde ela está inserida é seu principal campo missionário. Nós queremos levar a igreja a entender que ela tem uma prioridade com a sua cidade. A cidade é o campo missionário, a igreja é a agência missionária, a agência do reino na cidade, e os crentes são os missionários. Nós queremos que isso seja algo permanente. Então, nós estamos dando o pontapé inicial. A partir daí, você pode repetir esse movimento da campanha quantas vezes você quiser. Se você quiser fazer isso o ano inteiro, a gente vai dar suporte para você fazer. Então, por exemplo, não deu para começar, não conseguimos mobilizar a igreja agora em setembro. Você tem todas as informações, todas as instruções, todas as dicas e o material à sua disposição para você começar em outubro, em novembro. O importante é assim, você tem, para organizar esse movimento de 5 semanas de encontros evangelísticos, você tem aí 90 dias, 30 dias preparando, organizando, treinando as pessoas, capacitando, orientando, alistando gente para poder sentar com você. Um mês, né? 30 dias para estudar a Bíblia com as pessoas e mais 30 dias para estudar a Bíblia também, fazendo um acompanhamento imediato, que é aquele pré-discipulado, para fixar a pessoa depois da sua decisão. Você pode refazer isso, então, entender isso. A campanha não é um evento. A gente não pode tratar a evangelização como um evento, como eventos sazonais, coisas que acontecem em temporada. A evangelização é cotidiano, é dia a dia, para a vida da igreja, para a vida da membresia, a gente tem que respirar isso, transpirar isso, a gente tem que ter cultura. Então, essa campanha ela foi feita para ficar. Na verdade, é um desafio que nós da IPB, né, através da PECOM, estamos fazendo a todas as nossas igrejas, né, de tornar a nossa cidade o nosso alvo evangelístico. Nós estamos na cidade para poder apresentar Cristo, estamos na cidade para alcançar as pessoas para Cristo. Isso não tem tempo, não tem temporada, isso é feito permanentemente. Então, você pode refazer a campanha, você pode fazer um movimento desse no primeiro semestre, no segundo semestre você repete, entende? E assim você vai fazendo, vai celebrando a colheita, você vai discipulando quem tomou a decisão, e cada pessoa alcançada, ela já é naturalmente envolvida na evangelização do próximo evento. E aí o que nós estamos querendo que você entenda também é que a PECOM vai permanecer produzindo os materiais que você vai poder utilizar no trabalho evangelístico. E aí você vai pedir na medida que você for precisando de mais material. Por exemplo, você recebeu uma caixa com 100 unidades do Evangelho de João. Você utilizou tudo devidamente, não ficou nada estocado, né? Você presenteou, as pessoas estão estudando a Bíblia com outras pessoas, aí acabaram os evangelhos e você quer continuar trabalhando, entra novamente, faz outro pedido, preste conta do que você fez. Olha, nós utilizamos as 100 unidades, tira foto, né? Isso é importante para a gente saber o destino. Tira foto com as pessoas. Por exemplo, eu vou tirar foto com a turma que eu vou estar estudando, né? Para mandar para a PECOM saber que ela está, de fato, o material está sendo bem utilizado. Esse é o projeto. Então, você pode iniciar o trabalho quando você tomar conhecimento. Vamos pensar aqui que no mês de dezembro, alguém tomou conhecimento
da campanha. Ah, e agora já passou? Não, a campanha está começando agora, mas ela vai ficar rolando permanentemente como um movimento, né? Essa é a ideia. Claro. Agora, por que a gente não tem como alcançar o Brasil ao mesmo tempo? A gente tem que... Todo movimento começa pequeno. Então, essa é a ideia de um movimento, né? Ele vai crescendo à medida que você for cooperando, for ajudando a divulgar e informando outras pessoas, né? Porque o que as pessoas precisam para evangelizar? Eles precisam saber o que dizer para o não crente, saber uma estratégia mínima possível. A igreja primitiva tinha estratégia. Paulo tinha estratégia, Jesus tinha estratégia, uma estratégia que seja possível para todos os crentes. A gente facilitou. A ideia é descomplicar o evangelismo. A ideia não é fazer da evangelização um negócio assim que para poucos, é um negócio para todos. Portanto, a gente fez um roteiro que simplifica essa dinâmica para que todas as pessoas possam participar, até os adolescentes, até as crianças. Nós tivemos reunião do Conselho da PECOM essa semana e a gente pegou esse material, né? A gente estava vendo isso em mãos, e é legal entender que alguns pastores pegaram por curiosidade para levar, e levaram para casa e tudo mais, e é muito interessante ver que o material ele é muito interessante, é muito bacana, é muito fácil para que você possa... eu tenho dificuldade, eu não sei por onde começar, eu vou falar o que olha, tá tudo ruim e você precisa mudar, ou peraí, tem como eu apresentar o amor, tem como... E esse é o caminho. E esse tipo de projeto, né, pastor, ele dá essa capilaridade para a nossa igreja, porque a gente está criando um projeto que vai ser usado lá na ponta, e a gente quer receber isso de volta, a gente quer entender o que está acontecendo, e então, assim, respondendo até aquela pergunta inicial, eu não participei ainda. Pessoal, toda hora é hora. Então a gente tem que começar e tem que entender todo o tempo disso, porque o projeto ele começa com a oração. Então a gente precisa, nesse momento, estar orando pelo projeto, estar envolvendo a sua sociedade interna. Eu vi agora há pouco, deixa eu ver qual é o nome dela, a Jaqueline Maia, passou aqui na tela agora há pouco falando da SAF. A gente sabe o apoio que a SAF dá a todos os nossos projetos, né? A gente conhece o poder da UMP em pegar projetos e dar força, mas eu acho que a UPA pode trabalhar nesse tipo de projeto. As crianças já devem entender como a evangelização funciona, como que isso acontece, quantas novas crianças vão para a igreja. Então, assim, eu acho que é um material muito bacana, um projeto muito legal para a gente trabalhar. Arthur, tem pergunta na tela? Se não tiver, a gente vai para a próxima. Deixa eu dar uma olhada. Dirley, tinha a pergunta do reverendo Saulo Monteiro, meu Paulo amigo Monteiro, lá de Uberaba. Um abraço, Saulão. Esse você conhece? Se você conhece? Esse é amigo. Já passou pelo Tocantins. Legal, legal. Olha, já recebi também que a OMP está presente aqui. Thaís, grande beijo lá do Espírito Santo. Respondendo ao reverendo Saulo aqui, como é que acontece? O que a gente faz? Recebeu o código, o que eu faço agora, pastor? Bom, agora é o seguinte, a equipe vai tá entrando em contato para saber o seguinte, reverendo, quantas pessoas da sua igreja estarão envolvidas diretamente com o projeto? Porque cada pessoa envolvida recebe um kit, um Evangelho de João, um cartão missional e vai receber agora a trilha com os 5 encontros. Como ela está sendo enviada em PDF, o pastor vai imprimir e passar um kit para cada um que está envolvido. E aí, bom, além da equipe da igreja, além do pessoal que estará evangelizando, você precisa saber também mais ou menos uma estimativa de quantas pessoas serão alcançadas, ou seja, estão envolvidas, né, para serem alcançadas. Por exemplo, eu tenho 10 pessoas na minha igreja que estarão evangelizando. E aí tem pessoas que vão... Tem uma pessoa que vai evangelizar uma pessoa, tem uma que vai evangelizar 3. Tem a somatória dos alvos a serem alcançados. A gente vai mandar o material conforme essa quantidade. Mas o Evangelho de João, por exemplo, que deve chegar uma caixa, né, para cada igreja, correto? Mas, por exemplo, agora o cara é indivíduo, a igreja não está inscrita, mas ele está inscrito. Aí ele não tem como receber uma caixa com 100 unidades, a gente não vai faltar para outras pessoas. Então, a gente vai mandar conforme o número de pessoas que ele está planejando, que ele está tentando alcançar. Correto? Então, essa é outra informação. Perfeito. A equipe vai fazendo essa interação.
Perfeito, pastor. A gente já viu aqui um monte de gente, eu citei a SAF, os corações começaram a aparecer no chat de forma... falou SAF, o coração começa a aparecer, a UMP disse que está presente, mas os corações vieram a partir da SAF aí, ó. A SAF, você falou de SAF e começou, olha lá, agora já não vai parar mais, agora é isso, eu adoro a SAF, maravilhoso. E aí, pastor, a gente viu mais uma pergunta aqui, que foi muito interessante, do Antônio Augusto Gomes Vaz, dizendo: o foco é o batismo dos alvos listados? Sim. O foco do projeto, pastor, é o batismo? Como é que você colocaria esse foco aí? Então, a evangelização, ela só é eficaz com a consolidação, né? Com a integração do novo convertido. Então, o que é evangelização? É atrair uma pessoa para ouvir o evangelho, compartilhar o evangelho com essa pessoa, orar para que Deus, né, o Espírito Santo, aplique o trabalho, né, a mensagem evangelística ao coração dessa pessoa, que o Espírito Santo regenere, que essa pessoa tome a decisão por Cristo, e ele tem que ser discipulado e devidamente integrado na vida da igreja. Então, claro, se o nosso evangelismo não integrar a pessoa na vida da igreja, ele fica capenga, porque a igreja é o corpo de Cristo, onde Deus coloca os neoconversos. Então, o objetivo é esse. Aí eu imagino que essa pergunta seja por causa da seguinte questão. Às vezes a igreja não está envolvida no processo, a pessoa está envolvida no processo, não é isso? Ele evangelizou, aí tá, ele vai receber depois, assim que passar 5 semanas, vai receber outro kit com 5 estudos já de pré-discipulado, que você vai ter que estudar com essa pessoa para que ele possa entender a importância da Bíblia na vida dele, a importância da oração, do culto, da adoração, a importância de caminhar com outros irmãos, do companheirismo, da comunhão, e a importância dele também compartilhar o seu testemunho. Aí você faz o seguinte: se você não for um desigrejado, eu espero que não, né? Porque um desigrejado, como é que ele vai fazer? Vai trazer alguém para o corpo se ele não está no corpo. Se você não for, surpreenda seu pastor, leve o novo convertido, entregue para ele e fala: olha, eu evangelizei essa pessoa, ele tomou a decisão, eu fiz o pré-discipulado com ele aqui, caminhamos aqui durante 10 semanas, agora estou entregando para o senhor. Eu já tive essa bela surpresa várias vezes. Amém. Os irmãos evangelizarem e trazerem a pessoa para Cristo. Perfeito, pastor, muito bom. Pastor, a gente tem uma pergunta que eu achei muito interessante aqui também, do Wellington João Batista. Estamos plantando uma igreja presbiteriana do Brasil em Bom Sucesso, esse material terá muito peso no nosso trabalho. Na verdade, ele está afirmando aqui. Isso. Aí o senhor já respondeu um outro ponto muito interessante. Eu recebi uma pergunta assim: depois desse primeiro contato das pessoas com a palavra, vai ter algum material, alguma dica de procedimento? E o senhor já acabou de responder, né? Porque eu acho que é uma pergunta natural. E depois disso, beleza, eu falei, a pessoa entendeu, e aí? O senhor quer falar um pouco mais disso, pastor? Então, a gente está mandando as coisas à medida que elas vão acontecendo. Então, o primeiro passo agora é receber o Evangelho de João, o cartão missional que vai te orientar no passo a passo em relação à pessoa que você quer alcançar, e os 5 estudos para os 5 encontros semanais, né? Sejam individuais, encontro com uma pessoa, com 2, com 3, com 4, com 5, com 10. Terminados os encontros, você vai receber uma nova trilha em PDF, tratando desses 5 assuntos: Bíblia, oração, adoração, comunhão e testemunho. Correto? Perfeito. Isso aí já é um pré-discipulado, é o início de um discipulado. Por quê? Legal. Porque se essa pessoa se firmou, então justifica você receber mais conteúdo, aí a gente vai encaminhar o restante do material, mais ou menos aí uns 12 a 13 estudos na sequência para você terminar de discipular. O importante é o seguinte, gente: quem estiver conectado, entenda, a Minha Cidade para Cristo não é um negócio pontual. É um movimento. Se você se conectou, está fazendo parte do projeto, você terá o seu kit de evangelização prontinho, montado. O kit de apresentar o evangelho, o kit de fazer acompanhamento imediato e o kit de discipular e levar a pessoa até o batismo. Esses são os passos que a gente vai dar aqui para frente. É porque a gente está dando um passo de cada vez, exatamente porque... Qual é a tendência? Eu estou falando como alguém que tem uma caminhada longa, com treinamento de evangelização, com capacitação. O nosso povo, principalmente os pastores, eles são muito assim, eles, antes de entender o processo, eles querem um material.
E aí, de posse do material, eles ignoram o processo e aí eles vão mexer para fazer a coisa que ele quiser. Não tem problema se você vai mexer, mas nós vamos caminhar com você dando um passo de cada vez para que você possa saber como sua igreja pode, a partir daí, seguir, né, uma caminhada segura, um passo a passo da evangelização, mesmo que você dê lá, mude, dê seu toque pessoal, personalize esse processo na sua igreja. Essa é a nossa ideia. Né? Até porque, pastor, se você tem um material e junto com ele você pode colocar, por exemplo, o material ele é um material padrão, mas você pode, por exemplo, encaminhar também um folheto da sua igreja, né? Onde a pessoa vai entender ali, já vai ser convidada a estar participando com você. Pode melhorar o material, né? Pode melhorar o material e mandar para a gente. Falar, deu uma melhorada aqui, também. Manda para a gente, que essa é a ideia, né? A gente tá... Mas, pastor, esse feedback também é muito interessante. Por quê? Nós vivemos num país continental, gigantesco, naturalmente. E, naturalmente, algumas coisas e alguns tipos a gente vai entender com o decorrer do tempo. Então, o nosso e-mail até fica aberto também para isso, para compartilhar essas experiências. Como o senhor já tem falado várias vezes, esse é um projeto que ele vai se iniciar agora, e a gente espera que as pessoas que agora a gente está orando, a gente está começando o trabalho, elas participem, elas entendam, elas sejam batizadas, elas se convertam, elas se tornem membros das nossas igrejas, e que elas possam participar de uma nova etapa, trazendo ainda outras pessoas. É isso que a gente espera, é isso que a gente mais quer. Eu tenho certeza que a gente vai receber bastante vídeos de testemunhos de pessoas. Eu espero gravar um vídeo com alguém que eu evangelizei, dizendo, essa aqui é fulano, eu alcancei para Cristo através, né, do conteúdo da campanha, né, desse nosso engajamento. A campanha, o que nós estamos querendo é que a gente se esforce. A gente quer um movimento sinérgico, né? Que a gente canalize os nossos esforços e um estimulando o outro a continuar o trabalho de evangelização. É para que a gente não perca esse movimento, para que a gente não fique sabendo o que está acontecendo em outros lugares. Perfeito. Essas informações é para alimentar e ajudar os crentes, né, a ser estimulados a investir no trabalho de evangelização. Perfeito, pastor. Pastor, eu vou agora aqui. Até uma pergunta aqui, graças a paz, meus irmãos, estamos super empolgados com o projeto. Clodomir Neto, como fazemos em relação às Bíblias e panfletos? Com quem falamos? A gente já disse, se você fez sua inscrição, não recebeu confirmação, visite o nosso site, faça sua inscrição novamente. Se você fez a inscrição lá naquele iniciozinho lá, talvez você não teve uma confirmação, pode mandar um e-mail para a gente também, que a gente vai verificar o seu cadastro para entender se seu cadastro foi corretamente feito e tudo mais. Então, as nossas dicas são, primeiro, visite o nosso site, até porque todas as outras lives que foram feitas com o reverendo André, que é ótimo, muito melhor do que eu, está lá salvo, com o reverendo Paulo, que está lá explicando desde o início o projeto. Então, visite o nosso site, faça a sua inscrição, siga os passos, como o nosso amado João Faria está falando aqui, do nosso projeto proposto. Mande um e-mail para a gente se você tiver qualquer dificuldade. Pastor, agora eu quero fazer um bate-bola com o senhor muito interessante. Eu quero entender com o senhor quais são as fases da campanha, pastor. Então, primeiro a fase da atração, né, da preparação. É quando a gente mobiliza a igreja, ou se mobiliza de maneira pessoal, né, para poder alcançar pessoas. A evangelização não pode acontecer no atropelo. A gente tem que olhar as pessoas que fazem parte do nosso ciclo de relacionamento, olhar para as pessoas que Deus colocou ao nosso redor, planejar alcançar essas pessoas, orar por elas, fazer uma listinha com essas pessoas, para que a gente possa orar de maneira sistemática ali, diariamente por elas, para que Deus abra as portas. Depois, convidar essa pessoa para fazer parte de um encontro, né? Dar o Evangelho de João de presente, porque o Evangelho de João, ainda que a pessoa não queira estudar com você, ele tem lá o guia de estudo no final de cada capítulo, para que ele possa estudar o capítulo, responder, aprofundar o conhecimento, e logo, logo ele te procura para conversar. Essa é a primeira fase, a fase, né, da preparação, da atração, de tentar atrair as pessoas. A segunda fase é a fase da evangelização mesmo, que é quando a gente senta com as pessoas para compartilhar de maneira clara o plano de salvação. O problema da evangelização para muita gente é que as pessoas não sabem o que dizer. Por exemplo, ele tem o conhecimento sobre Cristo, mas ele não sabe como essas peças se encaixam. Então, a gente precisa aprender a expor a pessoa e a obra de Jesus. E a gente está trabalhando justamente para ajudar a fazer isso. Então, a gente pode levar aí 5 semanas, e se a pessoa for um pouquinho mais resistente, você pode caminhar muito mais tempo com o Evangelho de João.
Terminada essa segunda etapa, que é a etapa em que você apresenta o plano de salvação com clareza para a pessoa, aí você segue para a terceira etapa, que é o que nós chamamos de pós-evangelismo, que é o acompanhamento imediato ao novo convertido. Ou seja, o que você faz com a criança que acabou de nascer? Simplesmente nasceu, você deixa? Não, você vai ter primeiro os cuidados com a criança, você agora vai seguir uma série de atividades, né, que são necessárias para a criança se desenvolver, e é isso que você vai fazer com a pessoa nova convertida, né? Então, são essas 3 fases, né? A preparação, a evangelização e a pós-evangelização, que é o acompanhamento imediato para ajudar a pessoa a entender, ó, eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso participar dos cultos de adoração a Deus, eu preciso do companheirismo de outros irmãos, eu preciso também, né, de uma vida de oração e de testemunho. Perfeito, pastor. Eu acho muito interessante, porque logo no início o senhor fala assim, a gente tem que ver quais são os nossos alvos e tal, e é muito interessante isso, porque todo projeto, eu trabalho com projetos, eu sempre penso nisso, todo projeto começa com um objetivo. A gente tem um objetivo. E é interessante como até mesmo nesse contexto a gente pensa, quem são os nossos objetivos? Ah, é o meu primo, é a minha prima, é o meu irmão, é a minha mãe, é o meu pai, é o meu filho. Então você realmente já pensa nesses objetivos, já deixa isso de forma muito clara na mente do nosso projeto, quem são os nossos objetivos. É interessante que a gente pense assim, a gente pensa, não, meu objetivo é o meu amigo do trabalho, porque você já começa a imaginar como essa apresentação já vai ser feita a ele, como isso vai acontecer, e você começa naturalmente a orar por isso, que é, na verdade, ao meu ver, a parte mais importante, porque aí se você ora realmente muda as coisas. Então, objetivo, apresentação e alimentação daquela pessoa que realmente está se envolvendo. E a gente tem a Rebeca da UPA aqui também, viu, pastor? Olha aí. A UPA apareceu para nos ajudar. Nossa igreja, da congregação da nossa igreja. Filho do reverendo Israel. Ó, o Rodrigo Bristotti trouxe uma sugestão aqui, que inclusive, Rodrigo Bristotti é meu sogro. Grande beijo, meu sogrão. Uma sugestão, destinar o evangelho de João apenas para os alvos a serem alcançados, visto que os membros já possuem. Parabéns pelo projeto. O que o senhor acha? A ideia, eu entendi. A ideia é o seguinte, então, só as pessoas... A questão é que o Evangelho de João, ele tem um guia de estudo que os membros não têm no Evangelho ali. Então, o membro da igreja faz parte do kit dele. Ele precisa estudar o material para ele conversar com a pessoa. Então, ele tem que responder as mesmas perguntas, quem vai evangelizar, porque ele precisa estar preparado para esse encontro. Então, já foi projetado para isso. Para que qual é o nosso objetivo de lei? É que nós estamos estimulando os membros da igreja a ter seu kit evangelístico. Assim como você tem um kit de pesca, o kit de esporte, você tem seu kit evangelístico. Meu Evangelho de João com guia respondido, meus 5 estudos, né? Vai ter um livretozinho, que é o guia o plano de salvação ali comigo, de forma que, à medida que as oportunidades surgirem, não é? Eu vou apresentando o evangelho para quem surgir. É muito interessante, pastor, porque para quem não conhece ainda esse livrinho de evangelho, ele tem ali áreas para serem respondidas, né, pastor? Tem perguntas e tudo mais, então tem todo esse material que é bom que, assim como o professor lá tem o seu... o sonho de todo aluno que estudou na rede pública é que você, na hora de receber o livro, receba o livro do professor, porque já vem tudo respondido. Na verdade, tem mais ou menos isso, porque você vai ter que responder ali, você vai ter que acompanhar tudo que acontece ali. Então, é bem interessante que a gente possa receber esse kit. Eu tenho certeza que tem muita gente aí ansiosa por isso, né? Para poder receber esse kit e participar. Arthur, você pode voltar a dar Marli agora para a gente? Olha lá, sou professor de criança na igreja, gostaria de saber se tem material infantil de evangelização. Um próximo trabalho, quem sabe? E aí, reverendo? Não, mas tem o Zé Roberto, né? O nosso secretário nacional de trabalho infantil, tem o projeto Mãos e Coração. Né? É um trabalho importante. Eu não sei se foi gravado pela PECON, você deve saber disso, lá no CTA, algum treinamento específico para trabalho com crianças, né? Talvez sim. Eu acho que se não tem, pode ser que esteja nas próximas gravações, porque a gente lançou... Então... Não é o foco hoje, gente, mas a gente também tem o CTA, você pode pesquisar o CTA, @IPB,
cta.ipb.org.br, é o Centro de Treinamento da PECOM, e lá tem vários cursos. Obrigado, Arthur. O Arthur é ótimo. Para você visitar, lá tem vários cursos que podem auxiliar a sua igreja. Então, tem curso de transmissão, de storytelling, de capelania, que você pode ouvir lá e participar desses cursos, é muito interessante. E logo, em breve, nós teremos ali a oportunidade de você preencher lá um questionáriozinho, algumas respostas, e quem for bem vai receber lá o seu certificado de participação. Não é o foco da nossa live, mas tá aí para você, tá bom? Pastor, mais uma pergunta aqui para o senhor, vamos lá. Já escrevi 2 vezes a minha igreja, não chegou nada no meu e-mail. A gente viu algumas dessas acontecer, pastor. Uhum. O que eu faço? Então, talvez agora seja hora de você ligar, passar seus dados, porque pode ser que e-mail às vezes se perde. Eu já perdi coisas importantes, porque o e-mail foi para caixa de spam, enfim. Mas, assim, o que aconteceu no começo, nós já explicamos, né? Sim, sim. Enquanto o site estava passando por melhorias, né? Para atender melhor o pessoal, eu mesmo fiz a inscrição da minha igreja e não recebi confirmação, mas eu fui lá, liguei para o Zé dos Anjos, né, o nosso administrador, e recebi minha caixa de material. Então, maravilha. A minha sugestão para quem fez, entenda que nós estamos tentando fazer o melhor, estamos tentando, de fato, abençoar, ajudar, colaborar, mas como a gente é humano e também os meios de trabalho também são falíveis, pode ter acontecido alguma coisa. Então, não desista, liga lá, uma ligaçãozinha rápida, a turma vai olhar se está ali, senão eles mesmos já vão preencher lá e inscrever a igreja. Isso é fácil de fazer, a gente não quer que você fique de fora, não pode ficar de fora. Perfeito, perfeito. Dando prioridade para o chat aqui, eu já vou emendar essa na nossa pergunta. A Maria Amélia perguntou aqui, como adquirir o Evangelho de João para eu distribuir aleatoriamente? E aí, vamos responder essa primeiro. Não vou jogar no seu número rascado aqui, não. Vamos lá. Zé, bom, a ideia do Evangelho de João com guia de estudo não é aleatoriamente. Veja só, nós podemos distribuir literatura assim? Podemos, mas nós não vamos saber o alcance que teve essa literatura, se a pessoa entendeu o que leu. Das outras lives, eu falei sobre a experiência de Filipe com o eunuco. O eunuco tinha uma Bíblia, ele tinha uma literatura, ele estava lendo o profeta Isaías, no capítulo 53, falando do Messias, e ele não sabia de quem se tratava, ele estava confuso. Deus envia Filipe até o encontro dele para explicar para ele de quem se tratava. Então, o que eu quero dizer com isso? É importante dar literatura, mas mais importante do que dar literatura é a gente ajudar a pessoa a entender a literatura, é a gente explicar a Bíblia. Aí, se você vai dar aleatoriamente, você não vai ter como saber se a pessoa estudou. Então, o ideal é que você faça uma dedicatória, ore ao Senhor, dizendo, Senhor, eu quero entregar esse material para fulano, quero dar de presente e quero convidá-lo a estudar comigo. Ele foi programado para você seguir uma sequência de encontros para estudar capítulo por capítulo com a pessoa. As perguntas ali para você saber se a pessoa entendeu, esclarecer para ela. Aleatoriamente, você pode distribuir a Biblinha, que a PECOM também oferece, né? A Bíblia, aquela Biblinha são porções menores, que não tem essa proposta do guia de estudo. Aí você pode distribuir o folheto, né? Claro. Mas a gente quer estimular você a tentar criar um link com a pessoa que você presenteou, para que você tenha ali, uma das formas mais eficientes de evangelização é você oferecer a literatura, combinar com a pessoa para se encontrar uma vez por semana para conversar sobre aquilo que estão estudando, né? Isso é mais útil do que apenas distribuir a literatura. Perfeito, perfeito. E kit para download, pastor? O reverendo Arnaldo Matias está perguntando aqui. Então, nós vamos deixar o kit, na verdade, todo o material da PECOM é impresso, bem impresso, né, com material de primeira qualidade, enviado para honrar, né, o nome da igreja, e o nome de Cristo, principalmente, fazendo coisa boa. A única coisa que a gente vai mandar é pelos e-mails, entende? O kit com as 5 semanas, né, os 5 encontros. Esse vai para cada e-mail inscrito. Aí o pastor, lá ele imprime, faz os caderninhos e entrega para o pessoal. É o único, mas no futuro, nossa intenção é que no futuro a gente possa fazer disso um pequeno livreto que você recebe e não precisar de estar baixando.
Então, Perfeito. não tem ainda o kit para download. A gente vai colocar isso no e-mail de quem está inscrito, para evitar que as pessoas, exatamente, que não se inscreveram, que não estão sendo orientados ou acompanhados pela campanha, né, simplesmente baixe e use sem uma devida orientação. Perfeito, pastor. A gente, então, estamos demonstrando que a gente quer ter o cuidado, a gente quer realmente colocar o material, enviar para você o material com a qualidade que é fantástico. Estive com ele em mãos essa semana, é realmente muito bom. É um material para você discipular, acompanhar ali, estar do lado das pessoas realmente ali evangelizando. É fantástico. Pastor, a gente falou sobre inscrição e a gente tem falado agora, inclusive, de material. Eu vou lá, já fiz a inscrição, já recebi. Como é que eu aguardo o retorno da questão do frete, né? Por exemplo, fiz inscrição, devo aguardar o retorno da PECOM para poder enviar o valor do frete. Como é que está essa questão do frete, o valor e tudo mais? Não, veja bem, o frete, lá, porque tem duas formas de receber o material. Por exemplo, o Evangelho de João, no próprio site da IPB, no site geral ali da IPB, você tem lá as abas mostrando o material que está disponível para doação. Bíblia, Evangelho de João, folhetos, biblinhas e por aí vai. Quando você clica em cima da aba Bíblia, por exemplo, ela abre ali um cadastro para você preencher, e aí você faz o quê? Depois de preenchido o cadastro, você faz o depósito, porque lá tem o valor para a caixa de Bíblia, o valor do frete é X, porque o correio cobra por peso. E claro, a caixa de Evangelho de João, o valor é outro, porque a Bíblia são 32 Bíblias numa caixa, o Evangelho de João são 100 unidades, né? O Biblinha são 500, folhetos são 5.000, né? Então, é por peso. Quando você clica, lá você já vai encontrar informação do valor para aquele frete. O que você faz? Você faz a transferência ou o depósito, faz uma cópia do comprovante e manda lá no e-mail da APECOM, junto com o seu cadastro. A APECOM, então, de posse disso, ela sabe que você pagou o frete, ela vai lá e deposita no correio para você receber. Leva de 10, né? No máximo a 15 dias. Mas teve gente agora que recebeu muito rapidinho, uma semana. Já estava com o material na mão. Isso, Bíblia, né? Perfeito, pastor. Pastor, outra pergunta aqui do Ronix. Eu fiz um pedido do kit, mas gostaria de aumentar o número de exemplares. O que ele faz? Bom, aí a justificativa é a quantidade de gente que tem envolvida, né? Porque, assim, vou só dar um exemplo. Alguém queria uma quantidade de 10 caixas. Tá, mas você vai usar 10 caixas nesse exato momento? Se não for, a gente vai liberando para você à medida que você usar e fizer um relatório, né? Olha, mandar um simplesinho, um relatório simples. Olha, recebemos uma caixa e nós já utilizamos essa caixa, já distribuímos, já estamos estudando, agora precisamos de mais. A ideia é a gente não estocar, né? Não estocar, guardar o material. Por quê? Porque vai faltar para outros. Claro. Só para você ter uma ideia, nós fizemos 53, a APECOM produziu 50.000 exemplares do Evangelho de João. Já estão acabando, vai ter que fazer de novo, né? Então, nós não podemos deixar, né? Que eu vou pedir mais à medida que eu usei. Claro, perfeito, pastor. Pastor, uma coisa agora interessante para quem já está pensando no início do projeto e já está com as dúvidas aí. Quer mandar abraço? Momento abraço? Reverendo Arnaldo, lá do Pernambuco, né? Um abraço para ele. Legal, pastor. Lá de Recife, né? Um abraço. Legal. Agora, eu estou lá no meu CTM, quando eu fiz há muitos anos atrás, ele deu aula para mim de CTM. Que bacana, que bacana. Pastor, vou dar prioridade aqui para o Andrei. O Andrei, se não me engano, é lá de Florianópolis, grande amigo também. Um abraço, Andrei. Na hora de fazer o pedido de material, devo considerar para cada célula o líder, os crentes e os convidados? Digo, a quantidade a ser solicitada, a gente considera por pessoa ali, né, pastor? Isso, exatamente. Tá correto. Você tem lá 10 pessoas na célula, mais o líder, né? 11, e mais 5 visitas, né? Pessoas que vocês querem alcançar, 16, então são 16 kits. O Perfeito. kit, 16 é Evangelho de João e 16 apostila. O material que você vai receber em PDF, você tira quantas cópias você quiser, 1.000, 10.000, entendeu?
Ótimo, perfeito, pastor. Andrei, está perfeito essa linha de raciocínio. Pastor, agora uma questão mais prática do dia a dia. A gente está lá, eu estou num encontro, se uma pessoa que estiver no grupo tiver um encontro com Cristo, estiver com problemas em casa, por exemplo, a gente está ali conhecendo pessoas, a gente está lidando com aquilo, e aí eu preciso de uma visita pastoral, porque nem sempre o pastor vai estar nesse grupo, né? Porque esse projeto é para que as pessoas possam fazer, e nem sempre vai ser o presbítero, nem sempre vai ser o diácono, nem sempre vai ser o pastor. Você, Dirley, aqui participando com o grupo, evangelizando e acompanhando o evangelho, e aí eu descobri que a pessoa precisa de uma visita. É possível? O que eu faço, pastor? Sim, a questão é a seguinte: se você não consegue, por exemplo, ajudar a pessoa no problema que ele está enfrentando, o ideal é que você mesmo ajude, né? Mas se você não conseguir, então você pode conectar seu pastor com essa pessoa, converse com a pessoa, que tem gente que tem medo de pastor, né? Gente, pessoal que não é crente, quando pensa em pastor, o pastor tal, né? Até conhecer a gente, perceber que a gente é gente, né? Gente como todo mundo, né? E fala assim, aconteceu comigo, né? O pastor é simprão, sim, a gente está aqui não é para andar com o povo. Então, se você não conseguir fazer isso, conecte com o seu pastor, converse com a pessoa, peça autorização, posso convidar meu pastor para ter uma conversa com você, para te ajudar? E aí vocês conversa com o pastor, para que o pastor saiba do que se trata, e aí você conecta a pessoa, não há nenhum problema, se a pessoa aceitar naturalmente. Ah, legal. E olha que notícia boa, o Benedito Neto está dizendo, o material da nossa igreja chegou hoje. Bíblias, Evangelho João, mini Bíblias, folhetos, a igreja apresentando em... mas aí difícil também, né? O cara recebeu tudo. O cara recebeu a comida e sobremesa. Tá vendo? Podia chegar a Rio, podia chegar a São Paulo, agora chegou Mamanguape, que eu não consigo falar. Consegui, eu acho. Obrigado, senhor. Passar vergonha ao vivo aqui. Olha aí, Mamanguape, Paraíba. Então, Dirley, então os demais aí que estão apreensivos, ó, chegou. Tá chegando, tá chegando. E tem outro fator, viu, gente? Eu dava treinamento para a PRECON, treinamento presencial, e às vezes chegava no local, no interior do Brasil, para dar o treinamento, o material tinha sido enviado há 10 dias pelo SEDEX, e eu chegava, o material não tinha chegado. Então eu dava o treinamento sem o material. Uma semana depois chegava o material. Isso vai depender muito de como o correio trabalha naquela região. A gente entende. Às vezes essa demora se dá pelo próprio correio. Perfeito, pastor, perfeito. Eu acho que isso é um momento de espera, mas enquanto você espera, pessoal, esteja orando pelo projeto, esteja envolvendo a sua igreja. O nosso amado que falou sobre a quantidade, ele disse, minha questão foi por conta do envolvimento da igreja, porque nós temos mais adesões a participar, como pastor da igreja, estamos mobilizando o maior número de irmãos. Bênção ouvir isso, Ronix, que a gente tem mais pessoas participando, é que a gente realmente tem um número finito, a gente está enviando, mas eu tenho certeza, faça a sua inscrição, manda lá para a gente de novo, se tiver disponível, com certeza a gente vai enviar mais, a gente quer exatamente isso, a gente quer que sobre nada, a gente quer que tenha que fazer mais, a gente quer falar com o reverendo Rodrigo, nosso pessoal do escritório lá, o José dos Anjos, vamos fazer mais, porque precisa, é uma bênção ver isso acontecendo, é uma bênção ver... né? Maravilha, se ele tem a turma aí, a gente vai suprir, é isso que a gente quer. A única questão que eu coloquei foi no sentido assim, de, nesse exato momento, eu já vou envolver todo o material que eu recebi e já vai faltar, então peça mais e justifica. Nós temos várias pessoas aí, então que Deus abençoe aí o nosso irmão e a igreja, né? E que a igreja faça um bom trabalho e seja um modelo para os demais. Amém, amém, pastor. Pastor, a gente já passou de 1 hora de live, o tempo voa aqui, e eu vou fazer mais 2 perguntinhas. Na verdade, uma eu já vou responder. Qualquer pessoa pode solicitar as Bíblias, o senhor já explicou. O interessante é que a igreja esteja envolvida no processo, então converse com o seu pastor, apresente o projeto para ele, apresente o site Minha Cidade para Cristo, lá MCPC, o Minha Cidade para Cristo, apresente para ele o projeto, lá tem todas as lives, inclusive essa live vai estar lá também, então se você quiser encaminhar para alguém, mostrar o que é o projeto, mostrar nas nossas redes sociais da IPB, está o vídeo do reverendo Roberto, fazendo incentivo a quem não participou, se você não viu no início aqui da nossa live, esse vídeo do reverendo Roberto, convidando a igreja a participar desse projeto, vai no nosso Instagram, @IPB Oficial, vai no nosso Facebook, IPB Oficial também, lá tem todos os vídeos, vá no nosso YouTube aqui, né, você que está acompanhando,
Tem um vídeo também do reverendo Roberto convidando as pessoas a participar desse projeto. Então, mas se por um acaso esse projeto não chegou à sua igreja, você quer fazer sozinho, o reverendo Paulo já falou, você pode participar, você pode se envolver, você vai colocar lá as suas informações e participar com a gente. E também siga aqui, ó, @Paulo de Tarso, Passos, para o senhor, para trocar uma ideia com o pastor. Tenho certeza que ele vai ser muito útil em te ajudar no seu dia a dia, em tirar dúvidas caso alguém precise. E para finalizar a nossa dúvida aqui, se ninguém falar no nossos comentários novamente, a gente passou por isso, eu fico muito feliz também de dividir essa pergunta, porque a pergunta foi: não sou presbiteriano, mas fiquei muito interessado. Minha igreja pode participar ou apenas igreja presbiterianas, pastor? Não, é o reino, né? A gente quer abençoar o reino. Você, a sua igreja não é presbiteriana, mas faz parte do reino de Cristo. Então, assim, importante é a sua igreja, de fato, cumprir o seu papel evangelístico. A gente quer apoiar, entende? Nossa visão é de reino. Amém, não é a visão apenas da nossa denominação, não. Reino de Deus. Se você quer evangelizar, nós queremos é que vidas sejam alcançadas através de você, tá bom? Então, esse é outro fator importante. E eu queria só lembrar... À vontade, pastor. Antes que eu esqueça, é uma sugestão para os pastores. Uma ideia boa é de você transformar, por exemplo, o mês que você vai utilizar, nós vamos fazer em setembro. E estamos sugerindo a maioria fazer em setembro, às 5 semanas. Então, a sugestão é: pastor, pregue sobre cada um dos temas a serem tratados na semana, pregue no domingo, para facilitar para todo mundo, e já é uma mensagem evangelística. Por exemplo, né, você vai falar, nós estamos falando sobre vida eterna, promessa da vida eterna, né, a fonte da vida eterna, o presente da vida eterna. Então, pregue sobre cada um desses temas no domingo e transforme cada domingo desse mês num evento de evangelização. Muito legal. Que Deus seja exaltado e vida seja alcançada. Então, faça com que o pessoal leve para a sua igreja nos cultos de domingo, ou se não puder, né, por causa da pandemia, mas que eles assistam a pregação, coloque esse pessoal que está sendo evangelizado. Então, faça isso, pregue a mensagem do domingo sobre o assunto que será tratado naquela semana. Legal, as pessoas vão poder ouvir, né, 2 vezes e ter a oportunidade de conhecer a Cristo, né? Amém. Então, faça desses 5 encontros também 5 eventos evangelísticos no culto de domingo. Claro, para que a igreja esteja realmente completamente envolvida no processo, no projeto. Mantenha a igreja conectada, né? Claro, perfeitamente. Pastor, muitíssimo obrigado pela sua noite de segunda. Foi um prazer estar com o senhor. Se o senhor quiser deixar a sua mensagem final para todos que estão aí participando, eu fiquei muito feliz em participar, honrado com o convite aí pelo reverendo André, que está muito sabiamente comemorando o aniversário de sua esposa e me convidou a estar aqui. Espero ter chegado um pouquinho próximo dele. Sei que ele é um cara com uma eloquência magnífica, então espero ter ajudado. Agradeço a todos aí que nos trataram tão bem nessa noite, puderam tirar suas dúvidas, puderam louvar a Deus com a participação aqui nesse projeto que é tão legal e que a sua igreja esteja realmente envolvida nisso. Pastor, sua dica final, seus abraços finais para todo mundo que está te assistindo aqui, para a gente se despedir. Não, primeiro eu quero agradecer, né, a você por ter conduzido essa live, né? Que isso. E parabenizá-lo pela sua belíssima apresentação, pela sua... obrigado, né, pastor, obrigado. Pela sua desenvoltura e dinâmica, né? Agradecer pela sua vida, agradecer o Arthur pela prontidão, né, em estar nos ajudando, agradecer aqui o diácono Rodrigo, que está nos apoiando aqui na igreja, fazendo a transmissão aqui da minha parte, né? E quero agradecer aos pastores que estão envolvendo suas igrejas, pedir oração aos irmãos que orem pela IPB, que a gente fale de evangelismo, que a gente fale de missões, mas que a gente faça evangelismo, que a gente faça missões, né? E que a gente entenda, né? Nosso trabalho principal como liderança é treinar a membresia da nossa igreja para que eles façam o seu trabalho. Então, não deixe de capacitar a sua igreja, não deixe de envolver a sua igreja, faça da sua igreja, né, uma agência missionária, faça de cada membro da sua igreja um missionário, um evangelista, que eles sejam apaixonados por isso. Então, eu quero deixar aí um abraço a cada um daqueles que estão participando conosco, aos amigos, né, e aos que eu não conheço, né, mas espero conhecer um dia. Que Deus abençoe cada um, tá bom? E que tenhamos aí uma boa semana, e aí nessa semana você já vai receber o PDF com
o material para que você faça os 5 encontros aí com a sua igreja. Perfeito, pastor. Quero mandar um abraço aqui também para o meu tio Dilécio, pastor da Igreja Presbiteriana Itatiaia, que também está nos assistindo, meu pai, minha família, os meus amados irmãos da igreja. Pessoal, foi uma bênção participar com vocês, uma honra. Pastor, muito obrigado pela sua gentileza. Arthur, obrigado pela sua participação. E faço do pastor reverendo Paulo de Tarso as minhas palavras. Eu acho que é preciso se entender que o pastor ali, ele está cuidando das ovelhas, mas nós temos um chamado. E nosso chamado é para evangelizar e que a gente possa, então, aprender com esse material, que a gente possa ensinar através desse material, que a gente possa estar envolvido, entendendo que não é só função do pastor, não é só função do presbítero, não é só função da SAF, não é só função da UMP, é função de cada membro, de cada ali participante, que a gente tenha a nossa vida voltada para o evangelho e evangelizar. Antes que eu me esqueça, um beijo para minha mãe, que acabou de me dar um olá aqui também. E é isso. Pessoal, fiquem com Deus. Um grande beijo. Tchau, tchau, pastor. Deus abençoe. Abraço.